Josué, capítulo 24. Josué 24. Graças a Deus por essa noite que o Senhor tem nos dado. Noite maravilhosa. Graças a Deus. 24, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pai, aqui está a sua porção, aqui está a sua palavra, que nos alimenta, que nos sacia, que traz a fé genuína, a fé verdadeira, e nós queremos nos alimentar somente dela. Fala conosco pelo teu Espírito Santo, fala conosco pela tua graça e tua bondade. Nós pedimos isso no nome de Jesus. A ti a glória, a ti o louvor e toda a adoração para sempre. Amém e amém. Pode tomar seu assento no nome de Jesus. Esse texto é um dos textos mais intrigantes do Velho Testamento, porque ele relata, ele descreve, podemos dizer, a despedida desse homem chamado Josué. Josué, você sabe que foi um dos grandes líderes do Antigo Testamento, foi o sucessor de Moisés. Foi aquele que tinha a responsabilidade, a incumbência de transportar, ou seja, de guiar o povo até a terra de Canaã. Não foi uma missão tão fácil assim, porque Moisés havia sido um bom líder e Josué foi um dos grandes seguidores, ou seja, fiel, aquele que estava sobre a sua liderança. E esse capítulo 24 é um resumo, uma síntese, ou seja, de um adeus de Josué. Josué está dando um tchau. Ele está, na verdade, resumindo totalmente a sua vida, não somente espiritual, mas como homem, marido, filho e um dos grandes militares do Velho Testamento. Você vai ver nesse capítulo 24, Josué profetizando. E também Josué fazendo uma confissão pública, uma confissão ao ar livre, que é muito difícil você ver no Velho Testamento. Ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma confissão pública. Ele manifestou, ele publicou, ele relatou aquilo que estava no seu coração. O texto é muito claro em dizer: eu e a minha casa. Ele não começa dizendo assim: minha casa e eu. Isso é muito importante a gente observar. Ele não fala minha casa e eu. Ele fala eu e a minha casa. Ou seja, Josué assume uma responsabilidade. Ou seja, ele está dizendo assim: o resultado da minha casa tem tudo a ver com a minha decisão. Isso é muito lindo. Ele assume essa responsabilidade.
O resultado da minha casa, o que está acontecendo, de todo o mover, vai depender de mim. Isso é muito gratificante, porque Josué, ele mostra decidido. Ele é um homem decidido. E na verdade, a vida, ela é constituída de decisões. Até para amar é verbo, e verbo é ação. Eu escolho se eu devo amar ou devo odiar. Geralmente as pessoas dizem assim, o contrário do amor é o ódio. Mas o pior do que o ódio é a indiferença. Porque na verdade o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E Josué, ele decidi pela minha casa, decidi pelo meu lado. Ou seja, o que significa isso? Quando a Bíblia nos diz em Provérbios, ensine o teu filho o caminho que deve andar. Eu sempre observei esse texto, pensando, analisando, interpretando, que eu deveria ensinar a palavra de Deus ao meu filho. Tem essa conotação também. Mas muito mais do que a palavra de Deus para o meu filho, está a minha própria palavra. Porque o menino de 7, 8, 10 anos, talvez não saiba discernir a palavra, mas sabe discernir a palavra do Pai. Porque senão o provérbio ali, ele diria assim, ensina a palavra de Deus ao teu filho e quando ele crescer, não vai desviar. Seria moleza. Porque eu não precisaria colocar a minha mão. Por isso Josué fala assim, eu e a minha casa, ou seja, eu decido. Porque o que vai acontecer na minha casa vai depender da minha decisão. E quando o proverbialista fala sobre caminho é algo prático. Trajeto é algo vivido, experienciável, empírico. Não é algo teórico. Não é uma retórica, não é um discurso, é algo vivido. O Josué, ele fala assim, ei, a minha família pode vir nas minhas pegadas. Porque caminho está falando de pegada, de percurso, de andar mesmo. E o pai é aquele que vai dar o quê? Vai mostrar a pegada. Esse dia eu fui dar um seminário, e eu não tinha muito o que falar. Eu falei assim, eu vou falar sobre 5 coisas que os pais precisam ensinar aos seus filhos. Se você ensinar essas 5 coisas, você vai alcançar o grande êxito dos seus filhos. Aí eu falei, modelo, 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 modelo e modelo, já sentei. Mas pastor, tá bom. Eu falei, é só isso. Se você conseguir ser modelo, tá bom demais. Então, Josué assume essa decisão. Eu. Porque o lar começa comigo. O lar começa com a minha decisão. Aqui temos pai, aqui temos mãe. Então, o nosso filho, ele aprende, não somente ouvindo, mas muito mais percebendo. Isso é uma coisa fantástica. Quando o pai, quando a mãe, eles não estão tão bem, o filho pega isso no ar, gente. Pega isso no cheiro. Pega no jeito, sabe? Pega. Ele não está sabendo, ele pega no jeito, ele pega no cheiro. Então, quando Josué dá essa palavra, eu e a minha casa, eu estou dizendo assim, eu estou assumindo a responsabilidade do meu lar, da minha casa. E é interessante isso, porque vocês estão nesse seminário de família, e cada um está assumindo a responsabilidade da sua família. E a própria palavra de Deus diz assim, aquele que crê em Jesus e negou a sua fé, negou a sua família, é negar a sua própria fé. E é interessante nós observarmos os versículos, quando ele dá continuidade dizendo, eu e a minha casa. Diga assim, eu e a minha casa. Mais uma vez, eu e a minha casa. Que casa que é essa que ele está falando? Será que é construção?